Declaro aberta a primeira reunião da Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça, da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 112 de 2013, aprovado em 4 de 12 de 2013, de minha iniciativa, para ouvirmos membros da Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, que tem por objetivo apurar casos de violação de direitos humanos praticado contra jornalistas do país durante a ditadura militar. A Subcomissão da Verdade e Memória da Comissão de Direitos Humanos foi criada com a intenção de subsidiar, apoiar a Comissão Nacional da Verdade, que levanta os acontecimentos a partir do golpe militar do dia 31 de março e nós estamos às vésperas de completar 50 anos. E é fundamental que a sociedade brasileira tenha conhecimento de todo esse processo político que nós vivemos ao longo dos últimos 50 anos e que resultou, depois de idas e vindas, na democracia e, sobretudo, nos benefícios que a democracia tem trazido para a sociedade brasileira. Antes de compormos a mesa, eu gostaria de passar a palavra à nossa presidente e saudá-la, a senadora Ana Rita, que é presidente da comissão e que fez questão de iniciar esta sessão conosco, marcar sua presença, mesmo com todas a sua intensa agenda de hoje, mas começa aqui conosco. A palavra, a senadora Ana Rita. Um bom dia a todos os presentes, um bom dia a todos que nos acompanham pela TV Senado também. Eu quero aqui, conforme disse o senador João Capiberibe, eu fiz questão de estar no começo desta reunião, que é uma reunião da Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça, que tem como presidente o senador João Capiberibe, também o senador Randolfo Rodrigues faz parte dessa subcomissão, para poder fazer um registro aqui. Eu quero publicamente dizer como é importante essa subcomissão permanente da Memória, Verdade e Justiça, e tendo à frente o senador João Capiberibe, com muito compromisso, com muita responsabilidade, com muita dedicação, tem conduzido os trabalhos desta comissão. E, particularmente, nesta reunião de hoje, que vai discutir a questão dos direitos humanos relacionados aos trabalhos realizados por jornalistas do nosso país, é de fundamental importância, porque também o profissional de comunicação que atua com responsabilidade, passando informações verdadeiras, reais, é um direito humano de toda a população ter acesso às informações verdadeiras, reais e que formam a opinião do nosso povo. Então, essa audiência pública ela é muito importante, porque nós sabemos também que, em função disso, muitos jornalistas sofrem preconceito, né? Muitas vezes também têm dificuldades do seu trabalho e, por ocasião também do período da ditadura militar, sofreram violações de direitos humanos. Então, eu quero aqui fazer esse registro, desejar ao senador João Capiberibe e a todos os convidados que aqui estão, que comporão esta mesa, um bom trabalho nesta manhã de hoje. Eu estarei na Comissão de Assuntos Sociais, porque temos projetos lá importantes para serem debatidos agora pela manhã, e eu estou sendo requisitada para estar lá. Eu sou membro daquela comissão como titular, não poderei deixar de estar presente, mas assim que eu me liberar, virei para cá. Então, parabenizar o senador João Capiberibe, desejar um bom trabalho nesta manhã de hoje, e a gente espera que desta audiência pública também possa, senador João Capiberibe, de acordo com as discussões, também definir alguns encaminhamentos, e se assim for definido, poderá contar com todo o meu apoio enquanto presidente dessa comissão para fazer os devidos encaminhamentos conforme deliberação dessa subcomissão.
Então, bom trabalho para vocês, bom trabalho, senador João Capiberibe. E peço licença a vocês para me retirar um pouquinho, para que ele possa fazer a composição da mesa. Obrigado, senadora Ana Rita. Obrigadíssimo por sua presença e pela manifestação feita aqui. E eu tenho uma leitura da sociedade brasileira, do ponto de vista político, talvez seja uma das mais conservadoras, né, do planeta. A elite política brasileira é de um conservadorismo, não é, único. E até mesmo esse resgate da memória é olhado com preconceito, não é? Eles se acostumaram ao longo de todos esses anos a relembrar o golpe, como se o golpe tivesse sido um momento importante para a história brasileira, e não ao contrário, não é? O que nós, nesses anos de democracia, nós tivemos uma alternância dos partidos políticos, né, governando o país, mas o resultado, concretamente, a diferença entre um e outro é de que os partidos que governaram se pautaram na democracia. Então, o Brasil de hoje é resultado dessa retomada, né, da Constituição democrática do Brasil. O Brasil melhorou, é um país muito mais arejado, não é? E com um debate mais intenso em função dessa conquista da democracia. E é em função da democracia que nós podemos hoje trazer para o presente a vivência de jornalistas que atuaram em determinado momento de suas carreiras, muito próximo do poder autoritário que, né, se estende ao longo de 21 anos de nossa história. E eu tenho a honra de convidar para compor a nossa mesa o jornalista Chico Santana, que é membro da Comissão da Memória e Verdade do Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal. Também tenho a honra de convidar o jornalista Hélio Doyle, membro da Comissão da Memória e Verdade do Sindicato de Jornalistas do DF. Convido também o jornalista Armando Hollenberg, membro da Comissão da Memória e Verdade do Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal. Convido o jornalista Romário Schettino, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF. Convido o jornalista Alexandre Ribonde, membro da Comissão da Memória e Verdade do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF. Ainda não chegou, não é? Estando composta a mesa, vamos, então, passar às intervenções, né? Eu acho que, para nós, é muito importante ouvir esses jornalistas que nós convidamos aqui para ajudar a esclarecer essa parte da história do Brasil. E vamos começar, então, convidando o jornalista Chico Santana para a sua manifestação. Senhor senador João Capiberibe, senadora Ana Rita, a Comissão da Memória e da Verdade do Sindicato Jornalista foi criada em 2013 dentro de uma perspectiva da Federação Nacional dos Jornalistas de ajudar a contribuir no levantamento de fatos que ocorreram no período de 64 a 84, no período da ditadura militar, que falassem diretamente à atividade jornalística e aos profissionais jornalistas. Aqui em Brasília, pudemos coletar até o momento cerca de 20 depoimentos, todos eles gravados em vídeos,
todo rendendo aproximadamente 40 horas de relatos que envolvem desde ocorrências da presença de censores nas redações, censura prévia dos conteúdos jornalísticos, tanto textos quanto imagens, confisco de equipamentos e de conteúdos jornalísticos, fitas, filmes de reportagem, violação da confidencialidade de correspondência e conversas telefônicas, violação de conteúdo de reportagens enviadas por telex ou por mala postal, veto à participação de profissionais na cobertura de determinados eventos ou na cobertura de determinadas áreas do poder público, vigilância à pessoa dos jornalistas, pressões psicológicas, vigilâncias de ações das entidades associativas do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF e também do Clube de Imprensa de Brasília, que devemos lembrar aqui que foi um centro de resistência dos jornalistas brasileiros à ditadura, danificação de equipamentos e de carros e de propriedade dos profissionais, pressão sobre as empresas para demissão ou a não contratação de jornalistas. Era comum a lista negra de profissionais que eram vetados pelo Estado para trabalhar como profissionais de imprensa. Mas, senhor senador, essas ações do Estado, elas de tão comum quase que passaram a ser uma cultura do cotidiano da atividade jornalística. Os jornalistas eram obrigados a conviver com isso e criar alternativas, falar nas entrelinhas, encontrar meios diferenciados de envio de material jornalístico, seja fotos ou seja texto. De uma maneira, mas esses não foram os fatos mais graves, né? Podemos ter relatos de jornalistas aqui na capital da República que foram sequestrados, presos sem amparo de ordem judicial, mantidos em cárceres secretos, submetidos a torturas físicas e psicológicas, entre as quais destacamos a simulação de fuzilamento em que jornalistas eram colocados na condição de que seriam fuzilados, né? Tudo isso dentro de um processo de tortura. Jornalistas foram processados pela Lei de Imprensa e pela Lei de Segurança Nacional. Mas, de maneira geral, todas essas ações estavam vinculadas ao Pelotão de Investigações Criminais do PIC, ao DOI-CODE, do Exército Brasileiro, e ao DOPS, do Departamento de Ordem Política Social da Política Federal. As vítimas eram levadas, basicamente, às instalações do Exército Brasileiro, no setor militar urbano, e às instalações da Polícia Federal, no setor policial sul. Cumpre ressaltar, contudo, que esses não eram os únicos locais e esse talvez seja o motivo principal da nossa presença aqui nessa subcomissão do Senado. Pelo menos 4 relatos, todos eles gravados em vídeos e degravados, que nós faremos encaminhamento nessa cerimônia à Comissão do Senado. 4 relatos destacam que existiam centros de torturas a menos de 500 metros do Palácio do Planalto. Na esplanada dos ministérios, há relatos de que no Ministério do Exército e no Ministério da Marinha, jornalistas e outros cidadãos brasileiros foram presos e torturados. Esse é um relatório preliminar da comissão. Nós, diante da gravidade desses relatos, entendemos que era oportuno preparar esse relatório preliminar e encaminhar à Comissão do Senado para que ela, a partir da competência política e legal que possui, definir diligências às instalações do Ministério da Marinha e às instalações do Ministério do Exército. A existência desses centros, a poucos metros abaixo dos gabinetes dos então ministros das Forças Armadas, é uma prova cabal de que era de conhecimento da alta cúpula do poder a ocorrência de torturas a jornalistas. Fazemos essa entrega em uma homenagem também a talvez quem tenha sido o ícone das vítimas da violência no Brasil, que é o jornalista Vladimir Herzog. Entendemos que a comissão do Senado terá poderes mais fortes para desenvolver as investigações complementares. Aqui com a gente hoje, pelo menos, 3 dos autores desses relatos de tortura no Ministério do Exército e no Ministério da Marinha, que poderão trazer mais detalhamentos à Comissão do Senado. Eu quero, nessa oportunidade, senador, passar ao senhor a íntegra dos vídeos, dos 4 vídeos com os depoimentos gravados,
de cada um dos... e também as degravações desses depoimentos, fazendo uma ressalva que carece uma revisão do vernáculo, porque a degravação foi feita meio em tempo urgente, e que acreditamos servirão de subsídios importantes à Comissão do Senado Federal. Era isso que a gente tinha a colocar. Obrigado. Muito obrigado, jornalista Chico Santana. A revelação da existência de centro de tortura tão próximo ao Palácio do Palácio do Planalto, que certamente vai nos levar a fazer uma diligência nessas áreas, né? Eu vou submeter à comissão um requerimento no sentido de que possamos, então, com o jornalista, no final, vamos organizar uma diligência, aprovar o primeiro requerimento aqui da Casa e se acompanhar desses jornalistas que tiveram passaram por esses momentos nesses locais no coração